Bom dia, igreja. Graça e paz. Alonso. Agora. Eu preciso colocar um cronômetro aqui, senão eu não... A gente vai ficar até 2 horas da tarde aqui, conversando. Bem, irmãos, graça e paz a todos. Que bom ter vocês aqui. Hoje eu quero trazer uma mensagem que já está colocada aí no slide. Eu queria que a gente meditasse hoje um pouquinho sobre essa frase, sobre essa pergunta. Não sei se você já se fez essa pergunta. Se você já fez, vai fazer de novo, junto comigo. Se você é visitante, se você está aqui. O que é a igreja para você? Durante esses minutos que a gente vai passar junto, eu vou tentar mostrar alguns versículos, algumas passagens. E se você tem alguma dúvida sobre isso, eu espero tirar essas dúvidas ao final desses minutos que a gente vai passar. O que é a igreja para você e o que é que a igreja deveria ser para você, tá certo? Então, primeira coisa, não está passando o slide. Edson, me ajuda aí. Agora foi. Então, primeira pergunta que eu sempre me fiz, antes mesmo de me tornar cristão, é: qual é a igreja certa? Existem tantas igrejas, existem tantas denominações, existem tantas reuniões, existem tantos grupos reunidos. Será que existe uma igreja certa? Ou será que todas são certas? Ou todas são erradas? Ou só uma é certa e todas são erradas? E aí, você já se perguntou isso? Existe uma igreja certa? Ou será que existe 5 igrejas certas? 2 igrejas certas? E a pergunta é: a igreja da Boa Vista é certa? É errada? É mais ou menos? E aí, a igreja que você se reúne, você que não é daqui da Boa Vista, a igreja que você se reúne, tem alguém aqui de outras congregações, de outras igrejas? Você que vem de outras, né? A igreja que você se reúne é a certa também? Existe só uma? Então, são essas perguntas que eu fico, às vezes, me perguntando, e para responder isso, a gente vai para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e eu vou trazer aqui algumas passagens. Vocês não precisam abrir, todas as passagens estão no slide aqui comigo. Então, a primeira coisa, a primeira verdade que a gente precisa definir é que a igreja é de Cristo. Não é o nome da igreja. Isso não é o nome da igreja. Eu estou dizendo a quem pertence a igreja. A igreja, meus irmãos, tem um dono. A igreja não é de qualquer pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma posse. Do mesmo jeito que isso aqui é meu celular, você tem aí o seu celular, a sua roupa, Cristo tem uma igreja, pertence a Ele. Ele é dono dessa igreja. Tá? Então, a igreja certa, se existe uma igreja certa, e a gente quer fazer parte dessa igreja, se a igreja da Boa Vista é a igreja certa, se a igreja que você se reúne é a igreja certa, essa igreja pertence a Jesus Cristo, pertence a Ele. Ele é o dono. Então, se Ele é o dono, se Ele é o Senhor, quem é que dita as regras? Quem é que determina como tem que ser a igreja? Sou eu? É Regis? É Mike? É o pastor da sua igreja? É o bispo da sua igreja? É o presidente fulano de tal da igreja X? Quem é que determina como é a igreja? É o dono da igreja. É ele que determina. É dele. Pertence a ele. Eu não sou autorizado a dizer nada de como é a igreja. Você não é autorizado. Ninguém, nenhum ser humano é autorizado a dizer como a igreja tem que ser. Quem tem que dizer como a igreja tem que ser é o dono dela, que é Jesus Cristo. Então, quem determina como a igreja tem que ser é Jesus Cristo. Então, vai montando o raciocínio junto comigo, tá? Infelizmente, irmãos, hoje em dia não é assim. Hoje em dia, o que existe são várias pessoas, o que existe são nós, seres humanos, que muitas vezes pegamos os ensinos e as ordens originais de Jesus. Jesus deixou exatamente como a igreja tem que ser. Ele registrou como ele queria que a igreja dele fosse. Jesus registrou isso. Ele não só falou e deixou ao acaso.
ele pediu para que fosse registrado, como ele gostaria, como ele quer, na verdade, não como ele gostaria, mas como ele quer, porque ele tem autoridade, ele recebeu autoridade dos céus, de Deus, e ele disse, eu quero que a minha igreja seja assim. Então ele deixou para a gente ensinos e ordens, mas infelizmente o ser humano, ao longo dos anos, ao longo das décadas, teve alguns seres humanos, alguns homens, que disseram, olha, eu acho que desse jeito aqui é melhor. Eu estou vendo aqui que Jesus falou que quer assim, 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 mas eu acho que essa parte aqui que Jesus falou, essa parte, eu acho que se eu fizer assim é melhor. Infelizmente, acontece isso. E aí se forma outra igreja, se forma outra divisão. E aí vai se dividindo. E aí chega um irmão, chega pessoas bem intencionadas, muitas vezes, e diz, irmão, isso que você falou que é melhor, eu acho que não é melhor. Eu acho que isso que você falou que é melhor, na verdade, se fizer desse outro jeito, é melhor ainda. Aí brota mais outra divisão. E assim vai. E assim vai ao longo de anos e anos e anos. Tem pessoas até que dizem assim, eu acho que Deus prefere assim. Está aqui escrito, mas eu acho que Deus prefere assim. Deus é maravilhoso, eu acho que Deus prefere assim. E vai em outra linha. E aí chega outro irmão e diz, Daniel, Deus não prefere assim não, Deus prefere aqui. Aí, estão percebendo? Então, ao longo dos anos, isso foi sendo feito. Divisões, cada um acha que é melhor, cada um acha que Deus prefere assim, cada um acha que assim é mais eficiente, cada um acha que assim é mais rápido, cada pessoa, cada grupo de pessoas vai desviando, mas os ensinos originais de Jesus, o que ele falou continua lá registrado. Tem pessoas que acham, falando assim, mais pessoas são atraídas. Né? Tem muita gente hoje que diz, olha, se você fizer assim, é mais eficaz. Se você fizer assim, a gente vai lotar esse prédio. Do jeito que você está fazendo, Daniel, não vai lotar prédio. Do jeito que você está fazendo, não vai atrair as pessoas. Precisamos atrair pessoas. Aí eu pergunto, Denise, precisamos atrair pessoas, Denise? Aí você diz, claro, Daniel, Deus quer isso. Deus quer isso, e você fica, eita, é mesmo, Denise. Deus quer isso. E aí começa, sabe? Mas eu quero lembrar a todos vocês nessa manhã que Jesus deixou a forma dele de fazer. Jesus registrou isso, está registrado isso, para que a gente siga esses. Então, se eu quero ser a igreja de Jesus, se eu quero estar nessa igreja, eu preciso olhar para as ordens originais de Jesus. Eu preciso prestar atenção se a ordem que eu estou seguindo, se a forma que eu estou fazendo, qualquer coisa, é uma ordem de Jesus, ou se é uma ordem humana. Alguém inventou, alguém pensou, alguém achou que era melhor, alguém pensou que era mais eficiente, que era mais rápido, que era mais assim, que era mais agradável de ouvir. Então pensa, o que eu estou seguindo, a igreja que eu estou agora, a igreja na Boa Vista, a igreja em Boa Viagem, a igreja em Candeias, ela segue ordens humanas ou segue ordens de Jesus? Então a gente vai pensando e você vai raciocinando comigo. Infelizmente, irmãos, como eu falei, isso que eu falei que existe, essas divisões que existem, não é de hoje. Não é de hoje. O próprio Paulo falou isso na sua carta lá para Timóteo. Lá em Timóteo, capítulo 4, o grupo de leitura até leu essa semana esse capítulo, diz assim, pois virá o tempo, olha o que Paulo falou para Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não suportam a sã doutrina. O que é a sã doutrina, Daniel? É a ordem original de Jesus. São os ensinos originais. A gente não suporta, o ser humano não suporta a sã doutrina, por algum motivo ou outro, porque é muito duro, porque é muito difícil, porque não é agradável, porque a gente acha que não é eficiente, a gente não suporta. E aí a gente começa a criar regras humanas. Paulo já alertou isso a Timóteo, ele diz, não suportarão a sã doutrina. Vai chegar esse tempo e já chegou. E já chegou. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo, coceiras nos ouvidos. É isso que faz. A gente às vezes ouve uma ordem de Jesus, ouve uma forma de Jesus e fica, rapaz, será que é isso mesmo?
será que está certo mesmo? Será que se eu fizer assim não é melhor? Será que não existe uma outra interpretação aí que eu acho que eu interpretei? Fica coçando os nossos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, o que muitas vezes acontece, e o que a gente vê hoje são grupos, pessoas, igrejas, entre aspas, que estão ouvindo fábulas, estão criando suas próprias regras, suas próprias fórmulas, fábulas. Por quê? Porque não estão aguentando a sã doutrina. Onde você está? E olha também, antes de Paulo, trouxe outro versículo aqui, muito antes de Paulo, o profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, né, já falou e já existia falsos profetas. Já existia nessa época pessoas que falavam em nome de Deus, dizendo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor nada. Assim diz o Senhor nada. Mas tinha já profetas dizendo, eu fui enviado em nome de Deus. Você já ouviu isso hoje, 2025? Pessoas que dizem, né, Deus me enviou, Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo. Eu recebi uma visão, viu? Eu recebi uma visão. Quem aí nunca ouviu isso hoje? Já acontecia na época de Jeremias. E aí o próprio Deus mandou Jeremias, e o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras. Mentiras em meu nome. Eu nunca os enviei. Deus falando isso, milhões de anos atrás, mais de 2.000, 3.000 anos atrás. Olha aí, nunca os enviei, Deus disse. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando visões falsas, adivinhações inúteis e engano, que procede da onde? Do seu íntimo. Procede de nós. Procede de nós. O registro de Deus já está feito. A vontade de Jesus para a sua igreja já está, mas dentro de nós fica remoendo. A gente muitas vezes não aceita a verdade, a gente quer melhorar a igreja, a gente quer ser mais esperto do que Deus, e os seres humanos quer atrair mais pessoas, cobiça simplesmente a nossa própria ganância do ser humano, então vai deturpando. E já nessa época Deus disse, eu não os enviei. Será que hoje Deus diz isso para algumas pessoas? Será que hoje, se Deus olhasse para a terra hoje, Ele olharia para alguns grupos e diria, eu não os enviei, esses aqui não, isso aqui não é a minha ordem, então a gente precisa estar atento. Vou perguntar de novo, a igreja na Boa Vista, a igreja que você se reúne, segue a ordem original de Deus ou segue fábulas? Ou segue ordens humanas, coisas inúteis, como o próprio Deus fala, que procedem do nosso íntimo? Vamos analisar. Então, irmãos, a gente já entendeu que a igreja ela é uma instituição divina. Ela é uma instituição criada por Deus. Então, se ela é uma instituição criada por Deus, ela é dirigida por Deus. Ela não é dirigida por homens. Quem dirige a igreja, quem dirige a igreja na Boa Vista? Quem é que dirige? Quem é que manda as coisas? Quem é? Tem que ser quem? Deus. Quem dirige a igreja sempre vai ser Deus. Quem dirige a igreja que você faz parte, quem determina as regras. Aqui existem algumas regras na igreja? Existem algumas regras? Existem algumas regras. Mas quem determinou essas regras? Foi o pastor? Foi o presbítero? Foi o diácono? Quem foi que determinou essas regras que a gente segue? Tem que ser Deus. Se a instituição é divina, se a igreja, e a gente acredita que a igreja foi criada por Deus, então, como eu falei mais uma vez, quem dirige, quem manda é Deus. Beleza, Daniel, eu já entendi isso, eu já entendi que é Deus, eu já entendi que é Jesus que manda, eu já entendi que foi Ele que deixou originalmente as suas ordens, mas aí vem outra pergunta, né? Então, Daniel, como foi então que Jesus falou? O que foi que Jesus falou? O que foi que Ele queria que a igreja fosse, né? Então, como Jesus disse que seria a sua igreja? Então, vamos começar com o texto. Isso foi só a introdução, Isso foi só a introdução. Agora vamos começar com o texto que o nosso irmão Sérgio leu, tá certo? No início do culto. Mateus, capítulo 16, eu trouxe para vocês aí, não precisa abrir. Mateus 16, versículo 16 a 18. Eu vou trazer só o trechinho da confissão de Pedro. E essa passagem muitas vezes é um pouquinho interpretada de forma errada.
Então, ó, respondendo Simão Pedro, algumas pessoas estavam dizendo, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Né? Muitas pessoas estavam em dúvida exatamente quem era Jesus. E essa foi uma das confissões, né? E Pedro fez essa confissão. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí olha a afirmação de Jesus, que muitas vezes a gente se confunde. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha aí, meus irmãos. Então veja, essa confissão que Pedro fez essa confissão porque ele era mais inteligente do que os outros apóstolos? Não. Ele era mais esperto? Não. Pedro era mais estudioso da Bíblia? Não. Por que foi que Pedro fez essa revelação? Porque foi o Espírito, foi o próprio Deus que fez essa revelação para Pedro. O Senhor é o Cristo. Pedro entendeu isso não por mérito dele. Não é porque Pedro era mais especial do que todos os apóstolos, não. Ele diz aqui, ó, bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne, nem foi sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, olha aí, o próprio Pai, que bênção, né? Pedro recebeu essa revelação. O meu próprio Pai, que está nos céus, né? Deu essa revelação para Pedro. E ele diz, ó, eu também lhe digo que você é Pedro. Né? Ele começou a trocar aí o nome de Pedro, né? E aí tem a parte do grego, né, Bill, que fala sobre a questão do nome de Pedro, que significa pedra e tudo mais. Mas veja, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, olha, preste atenção nessa passagem. Jesus está dizendo, muito bem, Pedro, você teve uma revelação maravilhosa, Pedro. Não foi você que teve essa revelação, Pedro, foi o Pai que te deu essa revelação, Pedro. Jesus está falando isso, muito bem, Pedro, que bom. E sobre esta revelação, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Que pedra é essa? É o que está destacado aqui, ó, que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas leem essa passagem e acham que Jesus ia construir a igreja sob Pedro, que Pedro era a pedra. Pedro é a pedra. Jesus aqui está dizendo que eu vou edificar a minha igreja sobre você, Pedro. Mas não é isso. Ele está dizendo, muito bem, Pedro, parabéns. O Pai te revelou isso. E eu vou edificar a minha igreja sobre isso. E o que é isso, Daniel? Que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então, essa é a base da igreja. Essa é a base da igreja. Então, se eu quero saber se a minha igreja é certa, se eu quero saber se eu estou na igreja certa, a primeira coisa é qual é a base da igreja. Qual é o fundamento da igreja? Está ali. Esse é o fundamento da igreja. Tem várias empresas que você entra, e assim que você entra na empresa, tem lá uma plaquinha, né? Missão, né? Missão da empresa, valores da empresa. Então, se a gente pudesse botar uma plaquinha lá fora, para quem chegasse, para qualquer visitante que chegasse, a gente poderia colocar essa plaquinha aqui. Aqui é a base. Aqui é a base de tudo que a gente faz. Tudo vai ser construído em cima disso. Em cima de quê? Em cima dessa verdade. Que verdade é essa? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ponto final. Essa tem que ser a base da igreja correta. A base é Jesus. Tudo que a gente fala aqui é Jesus, é o Cristo, é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Essa tem que ser a base de qualquer ajuntamento de pessoas que se diz ser a igreja, a base, a estrutura tem que ser essa. E para confirmar isso, lá em 1 Coríntios também fala isso. Na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele relembra essa base. Ele relembra esse fundamento. Ele diz, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Já lá em Coríntios, o pessoal estava querendo tirar essa base. Veja, logo no início da igreja já estavam querendo mudar essa base, que é Jesus, que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Paulo escreve para os Coríntios, e dentre tantas repreensões que Paulo escreveu para os Coríntios, ele diz, olha, ninguém pode colocar outro fundamento. Outra base não pode existir. Ele diz, além do que foi posto. E qual é a base? Qual é a base? Que é
Jesus Cristo. Então, mais uma verdade, mais um cheque, né, que a gente vai fazendo aqui. Né? Primeira verdade, Deus é o dono, Deus é o que manda, Deus é o que dita as ordens. A segunda verdade, a base tem que ser sempre Jesus. Eu já fui em várias igrejas, já fui em várias denominações visitar, e eu passei 1 hora, 2 horas dentro dessas reuniões, 1 hora, 2 horas, e eu não ouvi falar de Jesus uma única vez. A palavra Jesus muitas vezes não é mencionada nenhuma vez. Eu já ouvi pregações, já ouvi mensagens, sabe? E muitas vezes Jesus nunca é tocado. Se fala de tudo, menos de Jesus. Então, cuidado. A base tem que ser a igreja. E aí, irmãos, a gente está entendendo isso, mas olha, ainda acontece que é tanta divisão, é tanta igreja, é tantas pessoas se reunindo, é cada um dizendo o que tem que fazer, né, que às vezes surge esse pensamento na nossa cabeça assim: Daniel, estou cansado, Daniel. Daniel, estou frustrado. Não sei se você já ouviu isso. Estou cansado, estou frustrado. Eu quero ser salvo, Daniel, mas eu não quero pertencer a nenhuma igreja. Vocês já ouviram isso, né? Acho que quase todo mundo aqui já ouviu. Eu já pensei isso antes de eu me converter. Eu pensava, poxa, eu acho muito legal o que a Bíblia diz, eu acho muito legal o que Deus diz, mas esse negócio de igreja, para mim não dá não. Eu pensava isso, esse negócio não dá não quero, porque é tanta confusão, né? É tanta gente, é cada um dizendo, E eu tinha esse pensamento, e eu acho totalmente válido quem tem esse pensamento. Eu quero ser salvo, mas eu não quero esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja não é comigo. Eu quero tá aqui só eu e Deus, né? Tem gente que diz assim, é só eu e Deus, está tudo certo. Eu fazendo o meu, certinho, só eu e Deus, eu vou ser salvo. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Versículo Atos capítulo 2, versículo 47. Assim que surgiu a igreja, assim que foi se estabelecendo a igreja, que Jesus quer, que Jesus ordenou, olha o que diz em Atos 2, 47. Então, para quem não quer fazer parte de uma igreja, eu tenho uma notícia triste para te dar, tá certo? Então diz assim, ó, Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava cada dia, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então veja, essa passagem aqui é o momento que Pedro fazia um discurso da igreja e as pessoas aceitavam. E aí quando as pessoas aceitavam, quando as pessoas se arrependiam, quando as pessoas eram batizadas, a igreja ia crescendo. E o que é que diz aqui na passagem? Louvando a Deus, né? A igreja ia louvando a Deus, a igreja ia contando com a simpatia de todo o povo, e o que diz mais? Enquanto a igreja crescia, enquanto a igreja louvava a Deus, o que é que acontecia? O Senhor lhes acrescentava. O Senhor lhes acrescentava. Então, irmãos, quem é que acrescenta alguém à igreja? É o Senhor. Eu não tenho o poder de acrescentar ninguém à igreja, nem de tirar. Você também não tem. Mas olha, quem acrescenta as pessoas à igreja é o Senhor, é Deus, é Jesus. Então, todo mundo que é salvo, ele diz aí, ó, todo mundo que é salvo, todo mundo que se arrepende, todo mundo que é batizado, o que é que Deus faz com essa pessoa? Deixa para lá, sozinha. Ishua se arrependeu. Ishua foi batizado. O que é que o Senhor faz com Ishua? Tá bom, Ishua, valeu, segue tua vida. Parabéns, você é salvo. É isso que Deus faz, segundo esse versículo? Não. O que é que Deus faz com Ishua? Ele acrescenta Ishua à igreja. Ele acrescenta. Então, se Deus acrescenta os que são salvos à sua igreja, qual é a conclusão que eu chego disso? Se eu não estou na igreja, eu não estou salvo. Estão entendendo? Se eu não estou na igreja, eu não estou salvo. Porque todo mundo que é salvo, Jesus acrescenta à sua igreja. Está aqui, ó. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia. O que é que o Senhor acrescentava, Daniel? Os que iam sendo salvos. Então, se você é salvo, se você acredita que você é salvo, e eu espero que todos acreditem, se você é salvo, Deus já fez uma coisa com você, que foi acrescentar você à igreja dele.
Ele vai, ajuntando, ele vai ajuntando. Pega uma pessoa ali, ele vai ajuntando as pessoas, ele vai colocando e Deus vai acrescentando pessoas à sua igreja. Então a conclusão que a gente chega, meus irmãos, é que é impossível ser salvo. É impossível ser salvo e não ser acrescentado à igreja, e não pertencer à igreja de Jesus. Porque Jesus, ele vai acrescentando. Então, isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim. Então, não adianta você dizer, Daniel, eu quero ser salvo, mas eu não quero pertencer à igreja. É impossível. Eu quero ser salvo, Daniel, mas eu não quero fazer parte. Não dá, porque Jesus acrescenta. Aqueles que são salvos de verdade, Jesus acrescenta a sua igreja. Mas chegou a hora, meus irmãos, de mudar de chave. Como diz João, né? Cadê João? João gosta de fazer, né? Vamos mudar de chave, João. Agora, né? Vamos mudar a chave. Eu não quero mais pensar que você está na igreja, que você é acrescentado à igreja. Isso é bom, isso é importante. A gente já chegou nessa conclusão. Mas eu quero mudar de chave agora para pensar naquilo que a gente já conhece também, que a igreja não é um local. Eu quero começar a falar com vocês agora que a igreja não é um local exatamente onde você é acrescentado. Porque essa palavra é importante, que a gente é acrescentado à igreja, mas na nossa cabeça humana, na nossa cabeça física, que a gente gosta de ver as coisas, a gente acha que, a gente sempre, vez por outra, a gente pensa que a igreja é um prédio de 4 paredes. Um lugar que eu entro e um lugar que eu saio. Um lugar que eu visito, um lugar que eu deixo de visitar, né? Eu já não vou na igreja faz um mês. Eu já não vou na igreja, né? Eu vou para a igreja, né? A gente, vez por outra, tem, mesmo que a gente saiba dessa verdade, a gente muitas vezes, por causa da nossa limitação física, né? Nossa limitação material, a gente tende sempre a lembrar que a igreja é um local. Mas eu queria que nesse momento você esquecesse que a igreja é um local, que a igreja, na verdade, é um povo. A igreja, meus irmãos, é um grupo de pessoas, né, baseado em Atos 2:47. A igreja é um grupo de pessoas que são salvas, que Jesus comprou com o seu sangue. Isso é que é a igreja, é um grupo de pessoas. Jesus vai comprando, Jesus comprou Denise, Jesus comprou Ana, Jesus comprou Josinaldo, Jesus vai comprando cada um de nós com seu sangue. Jesus me comprou, Jesus comprou Clarice com o sangue dele, e depois que Jesus compra, ele tira Clarice da onde? Do mundo, e acrescenta Clarice aonde? A sua igreja. Mas a igreja que Clarice foi acrescentada não é aqui, não é um local físico. A igreja que Clarice, que eu, que você, que Rodrigo, que Regis, né, que todo mundo aqui é acrescentado, é um povo. Fazemos parte agora de um povo que Jesus comprou com o seu sangue. E, irmãos, olha que maravilha, a igreja, esse povo, nós que somos esse povo aqui, é a realização do plano de Deus. Deus tem um plano. Aliás, Deus tinha um plano desde a criação do mundo. Quem aí nunca fez um plano? Né? Quem aí, poxa, agora mesmo eu estou fazendo um plano de reformar minha casa. Estou aqui planejando quanto eu vou gastar, o estresse, o aperreio. Estou aqui pensando nos meus planos. Quem aí nunca fez planos? Deus fez um plano. E qual era o plano principal de Deus? Era a sua igreja. É esse povo que está, esse é o plano. Toda a Bíblia, meus irmãos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia fala desse plano, do que Deus sonhou. E sabe o que Deus sonhou? Sabe com o que foi que Deus sonhou? Com a sua igreja. Não com a igreja da Boa Vista, não com esse prédio aqui. Deus sonhou com cada um de nós reunidos, seguindo, fazendo a vontade dele, sendo acrescentados à sua igreja. Então, veja como é importante a igreja. Como é que eu posso querer não fazer parte disso? Do plano, né? Todo o Velho Testamento aponta para a igreja. Jesus fez tudo para a igreja. As cartas depois vieram para ajustar a igreja. Então, a igreja, meus irmãos, é a materialização desse plano maravilhoso de Deus. E em Mateus 26:28 diz: porque isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Né? Jesus, quando estava lá tomando a ceia, ele falou: este é o meu sangue, que eu vou derramar em favor de muitos. E quem eram esses muitos? Era a igreja. Né? Jesus aqui dizendo que ele iria comprar, iria criar esse povo maravilhoso. Para quê, Daniel?
para a remissão dos nossos pecados. Então, veja, através da igreja, por que a igreja sempre foi o plano maravilhoso de Deus? Porque através da igreja, Deus ele pode mostrar para o mundo muitas coisas. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Ele quer que a igreja mostre para o mundo. Deus quer mostrar para o mundo que a gente pode amar uns aos outros, que a gente pode perdoar, que a gente pode viver em união e paz, que casamentos podem ser eternos. Deus quer mostrar para o mundo essas verdades. Deus quer ensinar para o mundo essas verdades. O mundo está aí, vivendo de todo jeito, mas Deus se preocupa com o mundo. Deus se preocupa, Deus quer mostrar que é possível. E como é que Deus vai mostrar que é possível? Não é fazendo um milagre miraculoso. Deus vai mostrar para o mundo as belezas do ser humano através da sua igreja, através de nós. É por isso que Ele ama tanto a sua igreja, porque é nossa responsabilidade mostrar isso para o mundo, que podemos perdoar, que casamentos podem ser eternos, que a gente pode vencer o orgulho. É nossa responsabilidade mostrar para o mundo que a felicidade não é aqui, que somos todos iguais, a união dos povos. Então tudo isso é através da igreja que Deus mostra as coisas. Então a pergunta, meus irmãos, não é qual igreja eu estou. A pergunta é qual igreja eu sou. Né? Eu sou parte. E agora eu queria que você parasse nesse momento, como eu falei, mudei já a chave, viu, João? Já virei a chave. Eu quero que você não pense mais se eu estou na igreja certa. Será que a igreja da Boa Vista é certa? Será que a igreja em Boa Viagem é certa? Será que a igreja no Curado é certa? Eu não quero que a gente pense mais nisso, eu quero que você pare de pensar nisso. Eu quero que a partir de hoje você pense, eu sou a igreja certa? Eu sou parte desse plano de Deus? Eu estou cumprindo esse plano de Deus? Eu sou parte desse grupo de pessoas? Eu realmente estou sendo isso? Ou eu estou indo para uma igreja? Ou eu só estou indo para uma igreja, chego lá, ouço a palavra, canto hinos e depois eu vou embora. E chega daqui a pouco de tarde eu digo, rapaz, o culto lá na igreja foi bom não. Os cânticos lá hoje, viu, Isha? Os cânticos hoje, para mim não foi bom não. Para mim não foi bom não. Pregação, Daniel falou demais hoje. Né? Daniel falou muito. Veja, a igreja não é... Isso a gente faz, isso que eu estou falando aqui, a gente faz num espetáculo, num show, num cinema. Eu vou no cinema, quando eu volto eu digo para a fã, né? Fã, esse filme foi ótimo, esse filme foi ruim. Eu vou assistir um jogo de futebol, eu vou assistir uma peça de teatro. Aí sim eu vou assistir. Mas aqui não. Aqui eu não vou assistir nada, você não vem assistir nada. Você não vem, aqui você vem para ser a igreja, ser a igreja. Toda vez que eu digo, lá na igreja não faz isso, lá na igreja não faz aquilo, lá na igreja não é bom, lá na igreja precisa melhorar, lá na igreja o culto é assim, lá na igreja fulano é assim. Toda vez que eu faço isso, você está se colocando fora da igreja. Lá na igreja deveria ter isso. Lá na igreja deveria ser assim. Lá na igreja deveria ter um projeto X. Lá na igreja o culto deveria ser assim. Lá na igreja? E aqui? Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Temos que pensar. Eu quero incentivar hoje a gente pensar nisso, não ficar pensando, será que a igreja da Boa Vista é certa? Será que onde eu me reúno é certo? Não. Eu estou sendo a igreja. Eu fui acrescentado de verdade à igreja. Então muitas pessoas, meus irmãos, estão na igreja. Hoje muitas pessoas estão na igreja, mas não são igreja. Aqui, nesse salão, pode ter pessoas que só estão. Todo mundo está aqui fisicamente, mas eu sou realmente a igreja. Um exemplo prático é o que acontece na academia. Quem frequenta aqui a academia sabe que acontece muitas vezes isso. Tem pessoas que muitas vezes estão na academia, só estão. Vai lá, fica conversando, passa 3 horas na academia, eu vejo lá pessoas, 3 horas na academia, só conversando, só batendo papo, faz um exercíciozinho ali, fofinho, depois vai embora. E tem pessoas que vivem assim, passa 1 mês, 2 meses. Tem pessoas que eu chego lá de manhã, está na academia, de tarde, está na academia, de noite, está na academia. A hora que você for, tem uma pessoa lá. Eu digo, rapaz, essa pessoa mora aqui, né? Tem gente, não sei se vocês já viram, tem pessoas que parecem que moram na academia. Mas veja, ela realmente está
está realmente fazendo efeito na vida dela, a academia. Só o fato dela estar lá na academia, só o fato de eu ver ela lá, garante que ela vai pegar o shape? Não, não garante. Não garante. Pode ser que ela more na academia, pode ser que a hora que eu for, ela está lá. Mas ela estar na academia não garante. Ela precisa suar, precisa fazer algo. Não adianta estar na academia, não é verdade? Do mesmo jeito aqui, não adianta eu estar aqui. Ah, muito bom estar aqui. Né? Tem irmãos aqui que eu vejo todo domingo. Evandro está aqui todo domingo. Né? Edson está lá, todo domingo lá no som. Beleza, ele está aqui. Mas ele está aqui, você está aqui, não garante que você é igreja. Ser igreja é fazer parte, é cumprir esse plano de Deus que Deus quer para a terra. Né? Então, mais uma vez, a pergunta é: eu estou na igreja ou eu sou a igreja? Você é só um frequentador de culto? Eu só frequento o culto, eu canto os hinos, eu ouço as pregações, mas é uma fé somente de domingo. E aí o que diz lá, ó, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, opa, passou aqui, cadê? Aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Né? Tiago já lembrava isso também na sua carta. A gente precisa não só ser ouvinte, mas praticar. E esse praticar é justamente ser igreja. Tá? E aí a pergunta que eu faço, que eu deixo para vocês é: você tem vivido a igreja durante a semana? Você tem vivido como igreja, né, durante a semana? Então, para eu ser igreja, não basta, como eu falei, eu estar aqui. Para eu ser a igreja de Jesus, né, que Jesus comprou, que Jesus acrescentou, eu preciso viver isso durante a semana. Eu tenho vivido isso durante a semana. Então, Daniel, beleza, eu já entendi, já está acabando a mensagem, eu já entendi que eu preciso ser igreja, então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu estou deixando de fazer? Será que eu estou sendo igreja? Né? Como é que eu sou na prática essa igreja? O que é que eu devo fazer? Então, eu quero analisar com vocês aqui um pouquinho do que a igreja, né, que Jesus criou disse que fazia. O que é que a igreja que Jesus criou, com ordem diretamente de Jesus, com ordem dos apóstolos, essa igreja que recebeu a ordem diretamente de Deus, o que é que ela fazia? Né? O que é que a igreja fazia, né, naquela época, assim que Jesus deixou a ordem para os apóstolos? Então, alguns versículos aqui, ó. Por exemplo, Mateus 28, 18 diz: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco até o fim dos tempos. Então, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a igreja de Jesus fazia quando ele começou a sua igreja? Qual foi uma das primeiras ordens que Jesus deu à sua igreja? Vão fazer o que, Daniel? Vão ensinando, ensinem as pessoas. Ensinem as pessoas a guardar o que eu vos tenho ordenado. Eu não quero acrescentar nenhuma ordem, eu não quero modificar nenhuma ordem de Jesus, eu quero ensinar outras pessoas a guardar o que Jesus já ensinou, o que Jesus já deixou. Né? Precisamos manter. Sempre existiu essa preocupação na igreja inicial, e até hoje essa preocupação é válida. Que preocupação é essa? De guardar os ensinos, de guardar. Qualquer pessoa que chegue com outro ensino, qualquer pessoa que chega querendo melhorar, diferenciar, ser mais eficiente, né? A gente tem que sair ensinando a guardar o que Jesus ensinou, ponto. Vamos guardar, vamos ensinar as pessoas aí fora o que Jesus ensinou. Outra coisa que eles faziam, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha o que a igreja fazia. Ela perseverava aonde? Na doutrina dos apóstolos. Irmãos, eu já falei isso aqui 10 vezes, vou falar de novo. Jesus deixou uma ordem clara de como a igreja deveria ser. E para quem ele deixou essa ordem? Para quem foi que Jesus falou pessoalmente essa ordem? Para quem foi? Foi para os apóstolos. Foi os apóstolos que receberam a ordem de Jesus.
Foi os apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então eles são a fonte. E essa fonte, o que eles receberam, o que eles ouviram, está registrado aonde? Na palavra, nas Escrituras. Então a doutrina dos apóstolos são justamente as ordens que Jesus quer para a sua igreja. E é por isso que a igreja perseverava. Perseverava onde? Na doutrina dos apóstolos. Precisamos perseverar nessa doutrina. Precisamos estudar, precisamos analisar, precisamos do tempo todo estar vendo se alguém não chega com uma conversa diferente, com uma ordem diferente, com um mandamento diferente, com um jeito diferente. Precisamos perseverar na ordem e na doutrina dos apóstolos. E mais uma coisa, irmãos, que eu trouxe aqui para a gente, essa imagem. Quem sabe o que é essa imagem? O que é essa imagem? Todo mundo sabe, né? É a Fanta? É o Guaraná Antártica? É a Dolly? É o que essa imagem? É fácil. Coca-Cola. Não é interessante? Não tem nome, não tem cor. A cor que eu botei aqui podia ser qualquer uma, né? A gente já bateu o olho, sabe o que é, né? Veja o que é veja o poder de uma marca. O poder de uma marca. Essa forminha aí dessa garrafa não é por acaso não, meus irmãos. Não é por acaso não. Alguém estudou anos e anos no departamento de marketing da Coca-Cola. E hoje, quando a gente bate o olho, eu já sei o que é isso. Veja, precisa nem ter o nome, precisa nem ter a cor. É a marca. A marca. Bateu o olho, eu sei quem é. E vocês já sabem aonde eu quero chegar com isso. Olha outra marca aqui também que foi pensada. Agora eu botei uma cor para facilitar. Da onde é essa batata? McDonald's, né? McDonald's. O McDonald's criou. Hoje em dia tem até outras empresas que imitam, mas quem criou essa marca, esse pacotinho bonitinho, vermelhinho, é a marca. Você bate o olho, já sabe. Por mais que a Bob's, qualquer outra faça isso aqui, você bate o olho, é a batata da McDonald's. E aí, irmãos, em Atos 11, 26, diz que os cristãos, né, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Né? Tem lá dizendo, ó, quando os encontrou, levou-os para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. É a marca. Qual foi a marca que os discípulos receberam? Eles viam os discípulos vivendo durante a semana, eles viam o que os discípulos faziam, e aí do nada eles disseram, cristãos, cristão, esse é cristão, esse é cristão. Pelo que ele faz, pelo que ele diz, é cristão. Não é? É a marca que ficou. A gente hoje carrega esse nome de cristão, mas a gente carrega também fazendo as coisas, também fazendo as mesmas coisas que os discípulos faziam. Então, qual é a marca da igreja? Daniel, eu quero ter a marca de cristão. Qual é a marca que as pessoas vão bater o olho em mim, como bateu lá na Coca? Qual é a marca que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, esse é cristão? Qual é? Jesus deixou essa dica para a gente. Qual foi? João 13, 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Jesus deixou também, veja, Jesus deixou tudo pronto, né? Na verdade, a verdade é essa, Jesus deixou tudo manual perfeito para nós. Jesus disse, olha, basta fazer isso. Se você fizer isso, todos vão reconhecer. Todos vão reconhecer. Lá na reunião da Coca, alguém disse, ó, se você fizer a garrafa desse jeitinho, daqui a 30 anos, alguém vai olhar para essa garrafa e vai dizer é Coca. Alguém disse isso lá e funcionou. E Jesus fez a mesma coisa. Jesus disse, olha, se vocês fizerem isso, quando olharem para vocês, vão bater o olho e vão dizer, são cristãos. O que é que eu tenho que fazer? Amar uns aos outros. Essa é a marca. Essa é a marca que Jesus quer. Uma das coisas. Daniel, eu não consigo fazer tudo. Daniel, existe um manual, existe muitas coisas para eu fazer. Para eu ser igreja, existe, Daniel, realmente existe. Mas, ó, deixa pelo menos a marca. Se você deixar a marca no mundo, durante a semana, amando uns aos outros. Para finalizar, irmão, já estourei meu tempo, eu vou avançar aqui para o último slide, depois eu vou mandar esse slide aqui, tá certo? Olha quanta coisa tinha. Opa, perdi.
perdi. Mas faltava só um pouquinho, né? Mas, ó, eu queria encerrar. Volta aí, por favor, Edson. Coloca de novo aí, só no último slide. Eu queria deixar essa frase aqui para a gente. Deixa eu voltar aqui. Queria só deixar essa frase para a gente pensar durante a semana. Aí, vai. Depois eu vou mandar para vocês, tá certo? Para aí, Edson, tá bom? Parou. Deixa aí que eu... Deixa eu chegar aqui, deixa eu chegar. Aqui tem o manual de como ser igreja. Está lá em Efésios 4, 22 a 32. Depois de chegar em casa hoje, tarefa de casa, tá certo? Vocês leem Efésios 4, 32, do 22 ao 32, tá certo? Mas a última frase é aqui. É a última frase que eu vou me despedir de vocês, tá certo? Para a gente ser igreja. Não pergunte se eu estou na igreja certa. Eu sou a igreja certa. E aí a pergunta é, se alguém olhar para você hoje, vai ver você apenas como um frequentador de cultos? Como alguém que vai à igreja? Josinaldo é uma pessoa fiel, viu? E todo domingo ele está lá. Eles vão reconhecer você como uma pessoa que é frequentador de culto, assíduo. Eita, lá vai João, lá vai Fernando lá para a igreja. Todo domingo ele vai, eu já sei. E você é reconhecido por isso? Ou você é reconhecido por alguém que imita Jesus, que é seguidor de Jesus? Que a gente queira, que a gente seja reconhecido, não por ser um frequentador de culto, mas por a gente ser alguém que imita Jesus Cristo em nossas vidas. Amém?